Bom dia pessoal. Estão me ouvindo bem, né? Sim, Pronto. Então vamos continuar, né, pessoal, o conteúdo. Eu resolvi mudar um pouco a minha abordagem. Eu estava deduzindo expressões e deixando os exemplos para depois. Aí eu resolvi, a cada equação que ia apresentar, nova para vocês, fazer um exemplo simples de aplicação, certo? Aí depois vocês dizem se é melhor assim ou se é do jeito anterior seria melhor. Mas eu acredito que para fixar melhor foi a ideia que eu encontrei para deixar mais claro, né? Só apresentar as equações e depois fazer exemplos talvez não seja o ideal. Certo? Então a gente parou na equação de Clapeyron ontem, não? Onde as variáveis de estados que ditam o comportamento térmico de um gás se relacionam, não? Então, essa equação PV igual a nRT. Falei até de uma frasezinha para vocês gravarem, né, essa expressão. Poxa vida, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. Então, vou fazer um pequeno exemplo. Determine o número de mols. Então, o número de mols a gente chamou de N, né? Então, ele quer saber qual é o número de mols de um gás que ocupa volume de 90 litros. Então, eu tenho aqui o volume 90 litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm. Então, o valor da pressão, 2 atm. E uma temperatura de 100 kelvins. Temperatura 100 kelvins. Tenha cuidado, pessoal, de sempre colocar temperatura em Kelvin, que é a unidade do sistema internacional, certo? Muitas questões fornecem graus Celsius, e para você transformar de graus Celsius para Kelvin, é só somar aquela temperatura, né, que está em Celsius, mais 273, que a gente viu isso em termologia. Então aqui já está em Kelvin, já está ok, e ele dá o valor da constante, que é de 0,082 atm litro por mol Kelvin. Pronto, então a situação inicial, o estado deste gás, a situação deste gás, ela vai ser definida pelas essas variáveis de estado, né? Por meio da equação de Clapeyron. Então, lembrando da frase lá, poxa vida, nunca rezei tanto. Pronto, agora é só substituir. O que ele quer? Ele quer encontrar o número de mols. Então vamos deixar só o número de mols aqui isolado. Então, isolando isso, eu passo o que está multiplicando, dividindo. Certo? Então o número de mols vai ser PV, né? Pressão vezes volume, dividido pela essa constante vezes a temperatura. Vamos substituir. Pressão, 2 atm. Volume, 90 litros. A constante, 0,082. E a temperatura, 100. Duas vezes 90, 180. E isso daqui vezes 100 é só andar duas casas, né? Então vai dar 8,2. Fazendo essa divisão,
Até que dessa divisão vai dar aproximado, né? Vai dar 21,95. Pode dizer que o número de mols é aproximadamente 22, arredondando, né? Certo? Então, apresentando uma equação nova para vocês, eu vou colocar um pequeno exemplo para fixar melhor. Certo? Então, este é o exemplo para fixar a equação de Clapeyron. Isso, Bruno, é porque eu arredondei logo para 22. Mas tá aí, dá 21,95. Pronto, essa fórmula ela vai ditar o comportamento do gás. Ela relaciona todas as variáveis de estado, né? Pressão, volume e temperatura. Então, se ele quer saber alguma dessas variáveis, eu posso aplicar essa equação e encontrar a pressão, ou o volume, ou a temperatura, né? Dependendo dos dados que ele forneça. Certo? Então, o que vai acontecer se eu modificar alguma dessas variáveis, né? Eu vou aumentar a pressão, vou aumentar a temperatura, ou diminuir, ou contrair o volume. Vamos novamente aqui. Aqui eu tenho essa situação inicial 1. Vou chamar isso daqui de 1. E eu tenho a situação 2. Certo? O que ocorreu de uma para outra? O volume está aumentando, né? Aqui a gente pode ver visualmente que o volume está aumentando. O número de mols vai mudar, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui. Eu estou vendo visualmente aqui que o volume está sendo alterado, né? O número de mols, o número de mols está relacionado com a quantidade de gás que tem ali, com a massa, né? O número de mols vai mudar da situação 1 para a situação 2? O que vocês acham? Eu tenho um sistema fechado, né? Então, teoricamente ali, exato, não vai mudar, porque o sistema está fechado. Aquele gás está confinado ali naquele meu sistema. Então, o número de mols não vai mudar da situação 1 para a situação 2, certo? O número de mols na situação 1 vai continuar o mesmo na situação 2. Será que a pressão muda? Certo? A pressão pode mudar, né? Que o gás está se expandindo, então ele não vai ter a pressão inicial. E a temperatura muda? Isso, a temperatura também pode mudar. Então, será que tem como relacionar a situação 1 com a situação 2 ou com qualquer outra situação que eu possa ter durante a observação deste gás? Porque a temperatura muda? A temperatura muda porque na situação inicial as moléculas elas têm um espaço menor para vibrar, né? Para a gente chama de se locomover, grau de liberdade. Então elas vão estar mais agitadas do que na situação 2. Então quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a temperatura, certo? Então vamos lá, a gente viu na equação de Clapeyron que a gente pode determinar a situação deste gás multiplicando pressão vezes volume, isso vai ser igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então a gente viu que isso pode mudar, isso pode mudar, isso pode mudar. O número de mols não muda, porque é a mesma quantidade de gás. Isso daqui o próprio nome já diz, né, pessoal? É uma constante. Constante não muda. Certo? Poxa vida, nunca rezei tanto. Um macete aí para decorar a expressão. Então vamos passar isso que pode se alterar para o primeiro
a temperatura está multiplicando, eu vou passar ela dividindo, certo? Então eu tenho P, V sobre T, que são as variáveis que podem mudar. Isso daqui não muda. Então a gente pode afirmar que essa relação pressão-volume dividido pela temperatura, ela é constante. O que quer dizer isso, pessoal? Não importa quais alterações este sistema vai sofrer, né? Sempre que eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura desse sistema, eu vou ter sempre o mesmo valor, certo? Então, se eu tenho uma situação inicial aqui, eu posso correlacionar essa minha primeira situação, eu chamei de 1, com a situação 2. Porque qualquer que sejam as alterações que essas grandezas sofram, essa relação sempre vai ser válida, certo? Então eu posso comparar a situação 1, né, as variáveis de estado da situação 1 com a situação 2. Ou com qualquer outra situação que eu possa vir a ocasionar nesse sistema, certo? Isso vai ser sempre válido. Não importa quantos processos este gás vai sofrer, certo? Essa regrinha vai ser sempre válida. Então eu posso correlacionar uma situação, aqui é T1, né? Uma situação com outra qualquer. Isso daqui a gente chama de equação geral dos gases, certo? Vamos ver um pequeno exemplo sobre essa equação. Ó, um menino deixou escapar um balão contendo 2 litros de gás. Então tem um volume inicial aqui, que eu vou chamar de V1, de 2 litros. Certo? Situação inicial do gás, o volume inicial era 2 litros. A 20 graus Celsius, então a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Opa, tenho que transformar em Kelvin, é só somar 273, certo? Lembrando que Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional. E a pressão de 2 atm, então a pressão inicial, 2 atm. Quando atingir uma altura em que sua pressão for 0,5 atm, opa, mudou a situação, né? A pressão do gás foi alterada para 0,5 atm. Então tem uma nova situação aqui para o meu sistema. E sua temperatura 10 graus Celsius, a temperatura também mudou. 10 graus Celsius. Se eu somar 273, eu tenho a temperatura em Kelvin. Isso vai dar 283. Aí ele quer saber qual vai ser o novo volume do balão. Certo? Então eu posso correlacionar essas duas expressões. O que eu tenho da equação geral dos gases? É sempre o produto PV sobre T é sempre constante. Então, se eu pegar da situação inicial, vai ser igual a da situação posterior. Certo? Substituindo. Pressão inicial 2 atm, volume inicial 2 litros, temperatura inicial 293 kelvins.
A pressão após essa alteração, né? 0,5. O volume, eu não sei, é o que ele quer saber. E a temperatura na situação 2 é 283. Pronto, agora é só fazer as continhas, né, pessoal? Isso daqui vai dar 293, multiplica isso tudo. 293 vezes 0,5 dá quanto? Dá metade disso daqui, né? 146,5 vezes V2. E isso aqui multiplica 4 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes isso daqui, 283. Dá quanto? Dá 1132. Então, isolando o V2, o que está multiplicando eu passo dividindo. Se você fizer essa divisão aí, vai dar 7,73. Então, o que aconteceu com o volume, que era de 2 litros, aumentou para 7,73 litros. Certo? Reduziu a pressão e aumentou o volume. Dúvidas até aqui? A próxima expressão que eu quero apresentar para vocês é aquele trabalho que a gente até começou a tentar deduzir na aula passada e não deu tempo. Então, o que está acontecendo dessa situação 1 para essa situação 2? Este êmbolo está sendo deslocado, né? Ele está sendo deslocado ou por um aumento de temperatura ou por uma pressão exercida no gás, né? Então ele está sendo, o volume está expandindo. Ele tinha um volume aqui inicialmente e ou por pressão ou por aumento de temperatura está havendo aqui uma variação do volume. O volume está aumentando, certo? Então, se esse objeto está sendo deslocado, se esse êmbolo está sendo deslocado, então está havendo uma realização de trabalho. O trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento, certo? Só que o deslocamento e essa força, ela vai ser sempre na mesma direção. Então, se eu puxar o êmbolo para cima aqui, o deslocamento também vai ser para cima. Se eu colocar uma força aqui para baixo, o deslocamento do êmbolo vai seguir a mesma direção da força. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0. Certo? Eu tenho aqui o ângulo de 0 graus. Porque a força e o deslocamento são sobrepostos, né? Então, o ângulo que esses dois vetores fazem é 0. E o cosseno de 0, alguém disse na aula passada que é 1. Então, o meu trabalho vai ficar simplesmente essa força vezes o deslocamento, certo? Só que quem faz essa força, quem realiza essa força é uma pressão, né? Eu vou pressionar este gás ou o gás vai pressionar o êmbolo. Então a gente viu que a pressão é uma força aplicada em uma determinada área. Então, só chamar essa equação de 1. Daqui a gente tem que essa força vai ser a pressão vezes a área. Certo? Chamar essa equação de 2. Vamos substituir essa equação 2 na equação 1.
o que que a gente tem? Eu vou trocar a minha força aqui por pressão vezes área. Então, como é que vai ficar o trabalho? Trabalho vai ser... Este trabalho vai ser a pressão vezes área vezes distância. Se eu pegar a área deste êmbolo que está sendo deslocado e multiplicar pela distância em que ele está sendo deslocado, eu tenho o que, pessoal? Essa área daquele êmbolo, e ele está sendo deslocado a uma certa distância dele. Se eu pegar essa área e multiplicar por este deslocamento, eu obtenho o quê? Vamos lá, só repetindo rapidamente aqui. Pronto, eu peguei a expressão do trabalho que vocês viram lá no primeiro ano, né? Quando eu desloco um objeto. Essa energia gasta para fazer esse deslocamento eu chamo de trabalho. Então, o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre essa força e a distância. Só que eu vi que este ângulo é zero, que a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, e o cosseno de zero é 1, então isso daqui vai embora, né? Qualquer coisa vezes 1 não vai alterar em nada, é um elemento neutro. Então o meu trabalho fica simplesmente força vezes a distância. Só quem é que está fazendo essa força? É uma pressão, né? A minha grandeza do gás que exerce essa força é uma pressão. E a gente viu que pressão é uma força sobre a área. Então, como eu quero a força para encontrar o meu trabalho, eu passei essa área multiplicando, eu tenho que a força é pressão vezes área. Então, eu vou ficar simplesmente com meu trabalho vai ser a pressão vezes a área vezes a distância, que é da fórmula aqui do trabalho. Então, repetindo aqui, eu tenho pressão e eu quero saber o que é essa grandeza aqui, ó, a área vezes a distância. Então, eu tenho, qual é a área que eu tenho aqui? A área do meu êmbolo, que é esse objeto que está sendo deslocado com gás. Esse objeto que está se movimentando aqui. E ele vai ser deslocado a uma certa distância. Então, tem uma distância aqui que é uma certa altura a mais neste êmbolo, né? Se eu multiplicar a área vezes essa altura, que é essa distância deslocada, eu tenho o quê? Exato, Bruno. Se eu pegar a área vezes a altura, eu tenho justamente o volume, certo? Então, eu tenho a variação deste volume aqui, que eu chamei de ΔV. Então, o trabalho, pessoal, nada mais é do que a pressão multiplicado pelo volume. Este é o trabalho realizado por um gás ou sobre o gás, certo? Vamos ver quanto tempo a gente tem. E a força, Cristiano? Pronto, a força vai ser a pressão aplicada nessa área, certo? É a pressão vezes a área, a força. Eu já coloquei aqui dentro da expressão de trabalho. Vamos fazer um exemplo rapidinho para a gente visualizar isso, né? Ó, determine qual o trabalho realizado por um gás em expansão. Então, o volume está aumentando, né? Que teve seu volume alterado de 5. Então, o volume inicial era 5 vezes 10, menos 6 metros cúbicos. E aumentou para 10 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, tive uma expansão aqui. Qual foi a variação deste volume? Qualquer variação, você pega o final. Então, ele foi para 10 menos o inicial, 5. Qual foi a variação aqui? Ó, isso daqui está na mesma potência, então eu posso subtrair diretamente, né? 10 menos 5 e só repetir a potência. Então aqui está a variação de volume.
Então ele quer saber o trabalho. O trabalho vai ser a pressão vezes essa variação de volume. Então vamos encontrar o trabalho. A pressão ele disse que é de 4 vezes 10 elevado a 5. E a variação de volume a gente viu que é de 5 vezes 10 a menos 6. Potência com potência, número com número. Certo? Então aqui eu vou ter 4 vezes 5. Então dá 20, né? E juntando as potências aqui, repete a base, soma os expoentes. 5 positivo com 6 negativo dá menos 1. Então essa potência indica que eu tenho que voltar a uma casa. Então nosso trabalho vai ser de, voltando uma casa, 2. Trabalho é energia. Energia é dado em joules. Certo, pessoal? Então só a realização de trabalho se houver mudança no meu volume. Se o volume permanecer o mesmo, o trabalho é zero, certo? Que o trabalho é justamente este movimentar, deslocar este êmbolo, né? Então só há trabalho se houver mudança de volume. Se esse volume aumenta, o trabalho é positivo. Né? Se o volume diminui, o trabalho vai ser negativo, certo? Então a gente para por aqui, né, hoje. Boa aula aí na sequência, pessoal. Vou colocar lá o vídeo e este slide lá na sala, viu? Ficou melhor assim eu apresentar a equação e o exemplo em seguida, ou vocês preferem ver todo o conceito primeiro e depois as questões? Pronto, aqui a gente vê logo na sequência uma aplicação, né? A gente continua assim na próxima semana de conteúdo. Pois tá, pessoal, um abração, bom fim de semana para vocês. E a gente se vê na próxima semana.